Siemens Talks, o nosso podcast. Olá, sejam muito bem-vindos ao Siemens Talks, uma produção que uniu os podcasts SI Talks e o podcast para trazer a vocês conteúdos voltados para toda a empresa. Eu sou a Graziele Coelho, analista de comunicação corporativa, e no episódio de hoje vamos falar sobre essa verdadeira guerra de cyberataques que estamos vivendo, os impactos desses crimes em nossa rotina, aqui no trabalho, enfim, na sociedade como um todo. E para discutir esse tema tão importante com a gente, trouxemos aqui dois convidados que sabem tudo sobre o assunto. O Caio Coman, Head de Cibersegurança da Siemens no Brasil, e o Marcelo Basso, especialista de TI. E aí, pessoal, como vão? Olá, pessoal. Grazi, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu queria agradecer também ao Marcelo Basso, meu colega aí, que diariamente está nessa luta comigo. Então, muito obrigado aí a todos. Obrigado, Caio. Obrigado, Grazi. Quero agradecer porque esse é o meu primeiro podcast. Vamos ver como eu vou sair, né? Se vou ter a oportunidade de participar de outros ou vou me interromper depois desse daqui. Mas obrigado pelo convite. Muito bom ter vocês aqui com a gente, né? Até porque aqui na Siemens a cibersegurança sempre foi encarada com muita seriedade, porque esse é um pilar da transformação digital em que estamos engajados, né? Mas além de toda a estrutura tecnológica para impedir possíveis invasões à nossa rede, os colaboradores também são frequentemente orientados sobre as novas abordagens desses criminosos e instruídos a coibir a ação de hackers. Vocês consideram que o fator humano é de fato o elo mais frágil nesse cenário de crimes virtuais? Eu acredito que sim, porque o que acontece, se você for pensar, né, segurança é um incômodo, não tem como. Quando você tem um computador, você consegue colocar ele para fazer tarefas chatas sem ele reclamar. E nós, né, como sendo seres humanos, a gente sempre procura o que é mais confortável para a gente, é o normal do ser humano, né? Eu tenho até um exemplo, né? Você vai na casa de um colega que mora num apartamento, toda vez que você chega na portaria, você vai lá, toca, fala que apartamento você vai, a pessoa pergunta seu nome, você fala, ele liga pro seu colega. Isso vai bem 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia a pessoa deixa você subir direto porque já te conhece. 5º, 6º dia, passou 1 mês você subindo direto. Aí troca o porteiro, chega lá, o porteiro faz a mesma pergunta, você já se sente incomodado, porque fala, nossa, eu venho aqui sempre, não me conhecem, né? E você esquece que muitas vezes você é um indivíduo único, né? Você vê aquela pessoa como um indivíduo único e ele trata com uma quantidade imensa de pessoas. Então, para ele, saber quem é você é meio difícil. Isso acontece hoje muito na abordagem dos crimes virtuais, porque a gente tem que garantir que a pessoa que está acessando a máquina, ela é realmente. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou eu, sempre acesso a máquina, mas o sistema, ele está sofrendo um monte de tentativas de invasão que são sistemas tentando se passar por aquela pessoa. E a pessoa se sente incomodada em relação a isso. Então eu acredito que o elo é mais fraco porque é um incômodo, segurança é sempre incômodo. Para você ter as coisas protegidas, hoje em dia você tem que forçar a pessoa a fazer algo mais. E isso é difícil. Então, por exemplo, a pessoa no dia a dia de trabalho, recebendo um monte de e-mail, ela tem que ter aquele ponto a mais para verificar se o e-mail realmente está vindo de alguém confiável, né? Se não é um e-mail falso. Então, é um ponto a mais que as pessoas têm que colocar no dia a dia, e a gente sabe que isso é difícil, mas é o que deve ser feito, tem como. Isso. Na verdade, trazendo um pouco de alguns dados que a gente acompanha, até um pouco do que acontece na própria Siemens. Eu gosto de considerar isso e de pensar no tudo aquilo que poderia ser evitado em relação ao comportamento humano. E aí a gente tem aí dados e até nossa realidade em números assim muito altos de tudo aquilo que poderia ser evitado. Então por isso que a gente considera que o fator humano sim é um dos principais pontos, né? Existe essa conversa entre o que é humano, o que é máquina, né? Mas geralmente a máquina é operada pelo homem. Então acaba que muitos dos casos de erros de máquinas estão associados ao próprio erro humano. Então a gente sempre preza isso e por isso que a gente fortalece tanto essa questão das comunicações voltadas às pessoas, né? Porque querendo ou não, elas são sim as principais afetadas e são sim o elo mais fraco dentro desse cenário, tá? É muito interessante, eu realmente não tinha nunca pensado por esse lado. E essa visão explica o porquê, né, dos e-mails do tipo phishing, com notícias sensacionalistas, fazerem tanto sucesso entre os criminosos, né? Exatamente, né? Então o criminoso hoje ele tem uma facilidade, né, de criar diversos e-mails fake, distribuir, né? Até questão da facilidade do acesso à informação, porque hoje a gente brincar, nossos dados já vazaram, né? De certa forma, grande parte deles sim, já vazaram. E até a questão de e-mail, hoje é muito fácil a gente descobrir e-mail. Então, assim, existe muito essa facilidade, o criminoso usa muito dela. E claro que dentro desse contexto que a gente gosta de falar bastante de phishing durante
o ano, vocês acompanham que a gente manda bastante comunicação em relação a isso, porque querendo ou não é um dos ataques mais comuns. E eles gostam muito de pregar esse sensacionalismo, né? A questão de senso de urgência, principalmente. E talvez um ponto aqui que eu venho conversando com as pessoas que eu gosto até de reforçar, que vem acontecendo bastante, cada vez mais a gente está acostumado com esse tipo de situação. A gente não pode perder a análise, né, o jeito de como a gente verifica os e-mails, mas assim, o que eu vejo hoje é que as pessoas sim estão lidando melhor com os e-mails, principalmente aqui dentro da Siemens, mas a gente está sendo atrapalhado um pouco com aquela questão do nosso dia a dia. O nosso dia a dia está cada vez mais corrido. Em alguns momentos a gente tem um pouco de falta de atenção. Então a gente está fazendo alguma coisa muito urgente, muito complexa de certa forma, e aí chega um e-mail e pode ser um phishing, e a gente já abre para ver o que é, para ver se é alguma coisa urgente, e a gente acaba tendo uma interação fraca de falha. Às vezes isso pode nos pegar e nos afetar de uma maneira significativa. Talvez um grande ponto é a gente reforçar também a atenção das pessoas em relação a isso, que é algo que está pegando bastante. Caio, eu achei interessante você falar isso, porque o phishing, ele está evoluindo com o tempo. Esses hackers que desenvolvem isso, eles estão observando como que as pessoas funcionam dentro da empresa. Então, antigamente você chegava de manhã e tinha um e-mail de phishing que o cara usou para mandar maior quantidade, ele mandou durante a noite. E agora eles estão mandando esse tipo de e-mail bem no meio do dia, porque eles sabem que com as pessoas estando mais atarefadas, elas acabam por não ter tanto cuidado, né, no dia a dia, naquela correria. Tal. Então eles estão usando, de vez você ter aquele hábito que o phishing era alguma coisa que aparecia bem no final do dia ou bem no começo do dia, agora a gente está vendo mais e-mails chegarem no meio do dia, na hora que o pessoal está mais atarefado realmente. Mas uma coisa boa, né, de pensar no phishing assim, algumas regrinhas bestas. Tem uma coisa bem antiga que minha mãe fala, né, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então isso é a primeira coisa. Você recebe qualquer e-mail que você fala, opa, isso daqui não é muito bom para ser verdade, provavelmente não é verdade, né? E outro ponto que eles tentam atacar sempre é a parte emocional, né? Que é uma outra forma de phishing. Então, isso você recebe de várias formas, alguma coisa que vai chamar a atenção da pessoa. E hoje o grande problema é a curiosidade também, né? Todo mundo... Internet virou a fonte de informação e muitas vezes a gente não pode confiar em tudo aquilo que a gente recebe porque basicamente não é verdade. Pode ser um phishing ou pode ser somente uma fake news. O correto é sempre, quando tiver alguma informação, avaliar realmente se aquilo é real ou não, tentar buscar por outras fontes, sempre que você tiver dúvida, né, ou sempre se a informação chegar muito fácil de uma fonte que você não considera tão provável de ter ocorrido. Muito legal, eu já anotei aqui várias dicas para evitar cair nesse tipo de golpe. Agora, até mesmo o conflito entre a Rússia e a Ucrânia figura, né, entre as pautas usadas pelos hackers, que vão além desse combate físico. Isso porque a internet adicionou armas invisíveis e eficazes para esse embate. Mas além da desinformação em si, quais são os principais impactos dessa guerra híbrida para as pessoas e também para as empresas? Na realidade, guerra é sempre uma coisa ruim, né? Ela está aí para alguém ter alguma coisa que quer, né? Mas para ter isso, ela termina afetando a vida de muitas pessoas. E apesar da gente falar Rússia e Ucrânia em distância, está longe do Brasil, né? Se você tiver que ir lá, você vai pegar um avião, você vai gastar algumas boas horas para chegar lá. Quando você pensa em internet, são milissegundos para alguma coisa que ocorre nessa região chegar aqui, por exemplo, no Brasil, no seu computador em casa. Então, quando um país tenta invadir o outro, porque hoje basicamente tudo ocorre através de computadores, né? Então, todo o sistema financeiro, o controle de equipamentos, até se você pensar lá, a gente escuta muito falando do gás, do petróleo, então todos os sistemas que estão por trás, gerenciando isso, tem um equipamento, tem um computador por trás. Então, ter um ataque cibernético é uma forma de desestabilizar um país. E o problema é assim, quando a pessoa faz um ataque, diferente de uma bomba que ele vai direcionando para uma região, os métodos que se usam no ataque são diferenciados. Ele pode ser através de um range de IP, isso seria o mais direcional, mais certeiro, mas às vezes ele pode estar direcionado a um produto que eles suspeitam que aquele sistema usa, né? Um sistema operacional, um aplicativo. E isso é o que ocorre. Esse aplicativo às vezes não é usado só lá, é usado em outras partes do mundo. Isso pode gerar um risco porque o dado está trafegando pela internet, alguém daqui que está naquele range pode trocar um e-mail, ok? Ou o equipamento se usar de uma base de pesquisa daquela pessoa para infectar um site onde outras pessoas também estão utilizando. Então, vai acabar que a gente aqui no Brasil, ou você em casa, vai estar acessando aquele mesmo site sem ter uma proteção devida na sua máquina, ou um cuidado, e vai acabar sofrendo o que eles estavam planejando para alguém ou da Rússia ou da Ucrânia sofrer.
isso acabou correndo com a sua máquina e aí começa a espalhar isso pela própria região do Brasil ou aqui Américas, né, vamos falar. Então, o risco é muito grande porque o principal risco acho que é a velocidade e todos os equipamentos que a gente tem hoje são conectados na internet. Né? O celular que está no seu bolso o tempo inteiro, o seu computador de casa toda vez que você liga, a empresa em si, né? A gente tem um monte de mecanismos para aumentar a segurança, mas o risco está aí. O risco existe. Né? Interessante, e se a gente pensar desde o começo, né, a guerra, a gente fala de guerra híbrida, mas a parte cibernética dessa guerra começou antes, né, antes até da própria invasão física da Rússia, né, então você vê as movimentações muito voltadas ali na questão de enfraquecimento, né, as tentativas de invasões, até algumas bem-sucedidas em instituições financeiras que ocorreram, as tentativas continuam, inclusive, até hoje, né, infelizmente. Então, assim, existe uma preocupação muito grande quando a gente fala de pessoas, né, porque esses ataques são direcionados principalmente em infraestruturas críticas, né, que afetam as pessoas de diversas formas diferentes, né. Então, existe muita essa preocupação. E aí, o Basso, ele falou na questão de produto. E aí, quando a gente fala de Siemens, nesse contexto desse conflito, a gente tem essa preocupação muito voltada o produto em si, porque a gente pode ser, querendo ou não, afetado por isso, porque o ataque às vezes não é direcionado ao nosso produto, mas pode causar problemas para ele de alguma forma, né? Então, por isso que nós temos aí times alertas em relação a essa situação, para atuar o mais rápido possível, caso a gente seja afetado por algo que possa ocorrer desse conflito, né? Então, é isso. E parece que os golpes virtuais surgem com a mesma velocidade em que são lançadas novas tecnologias, né? Agora em março, por exemplo, a rede do jogo cripto NFT X Infinity foi vítima do maior crime que já ocorreu no setor de ativos digitais devido a falhas no blockchain Ronin, e a empresa perdeu 625 milhões de dólares. Este é um segmento novo e mesmo assim já sofreu um golpe gigantesco. Considerando esse cenário, por que investir em cibersegurança deve, ou então deveria ser, né, uma prioridade para as empresas? Qual a relevância dessa área para os negócios? É interessante, Grazi, né, que você vê que ninguém está livre, né, não existe nada 100% seguro, né, então você vê uma tecnologia que é muito aclamada aí em relação à segurança também está sendo afetada, né, e aí quando a gente fala aí na questão de investimento, né, e como isso pode ser uma prioridade, é uma discussão que vem de alguns anos, né, principalmente nós, profissionais de segurança, é algo que a gente sempre colocou isso em pauta, né, que infelizmente em alguns casos nós temos líderes que não entendem isso, na Siemens felizmente é diferente, né, nós desde o começo temos aqui o apoio da direção, seja local ou global, em relação a investimento em cibersegurança, até porque a gente pensa isso como negócio, tá? Então, mas assim, num contexto geral, quando eu converso com colegas de outras empresas, a situação não é bem assim, né? Existe ainda muita dificuldade de você desmistificar a questão de, é custo ou é um investimento, né? Mas eu posso dizer que o que a gente tem de brecha, de vazamento hoje, que tomaram grandes proporções, né? O impacto que isso está causando, isso, graças a Deus, vem mudando muito a mentalidade das pessoas, dos líderes das empresas, porque o impacto é muito alto e basicamente hoje é muito mais vantajoso você investir em solidez, investir em uma infraestrutura forte, do que você realmente achar que aquilo não vai acontecer com você, né? Que é um pensamento, mas isso é muito complexo, aqui não vai acontecer, etc, né? Então, é um desafio muito grande pra gente e na Siemens, felizmente, a gente tem muito apoio e um investimento muito forte nisso e com certeza isso vai continuar conosco. Quer complementar? Porque, assim, engraçado não é que cyberataques somente funcionam com uma empresa, né? Que são pessoas a fim de ter alguma lucratividade, né? E tem muito cyberataque que acontece por diversão. Tem uma quantidade enorme de pessoas que por diversão fazem isso. Assim, acho que talvez eles fazem isso para tentar eles mesmos se superarem. Então, será que eu consigo fazer aquilo? Vou tentar fazer aquilo. Então, existem pessoas que fazem isso por superação, que é uma maldade, mas a gente não pode fazer, é uma característica do indivíduo, né? E isso é tão real que existe no mercado kits de cyberataque. Então existe site que a pessoa que quer tentar ser um hacker, fazer alguma coisa, ele pode ir lá e comprar um produtinho, muitas vezes ele nem sabe nem como funciona e ele consegue agredir uma outra empresa que está menos segura. Então
o nível de ataque que acontece hoje é bem interessante, porque não é somente aquele grupo organizado que a gente pode falar, que está tentando se infiltrar numa empresa, mas tem gente fazendo isso por simplesmente falar, olha, eu consegui fazer tal coisa, né? Então, isso é uma carência grande. Então, a quantidade de gente envolvida nesse meio é altíssima, e isso que aumenta o risco. Então, a empresa tem que realmente estar preparada, porque não é só aquele cara que vai invadir sua empresa e vai pedir alguma quantidade de Bitcoin para deixar tudo voltando ao normal. Muitas vezes vai entrar alguém que ele vai prejudicar seu negócio, ele não vai pedir nada de Bitcoin, ou se pedir, pode ser que ele receba e pode ser que ele não consiga desfazer o mal que ele te fez. É uma informação boa para se ter em mente, porque quando você está em casa navegando, eu não tenho nada a perder, porque o que alguém vai tirar de mim? Não, você tem um risco grande, porque tem gente que não está interessado em dinheiro, está interessado somente em superação. Então o risco está para todos, não somente para as empresas. Seria esse outro ponto, né? De fato, ninguém está impune, né? Acredito que vocês ficaram sabendo também, mas um outro ataque bastante surpreendente aconteceu em maio do ano passado, quando uma invasão no sistema da Colonial Pipeline, que opera um oleoduto de quase 9 mil quilômetros na costa leste dos Estados Unidos, fez a empresa desligar parte da operação e pagar um resgate de 75 bitcoins, o que equivale a mais ou menos 4 milhões de dólares, na tentativa de resolver esse incidente. E tudo isso por conta de uma única senha roubada. Existe alguma estratégia para a gente se proteger dessa vulnerabilidade com o vazamento de chaves de acesso? Hoje o que a Siemens faz, né? A gente já tem algumas treinamento para o usuário, que isso a gente já falou lá no primeiro tópico que você começou, a gente tem que ter isso, né? A combinação de senha, mais celular, mais um segundo meio, né, de autenticação, são as formas que a gente tenta fazer para garantir, né? E aquele pedido que todo mundo tem que ter a consciência, né? Usar senhas fortes, né? Fazer a troca mais frequente da senha, né? Senhas maiores, né? Porque você tem também aquele problema, eu faço uma senha pequena, fraca, esses sistemas hoje que conseguem, em computadores mais rápidos, consegue quebrar sua senha em poucos tempos. Você pode ver também outros sistemas que a empresa termina colocando, isso você vê muito fácil em celular, né? Quando você erra sua senha 2, 3 vezes, ele já pede um período maior de tempo para você tentar novamente, esse período vai aumentando conforme você vai errando, que é uma forma também de evitar que algum sistema consiga quebrar sua senha de forma rápida, né? Então, existe uma parte de sistema por trás disso para evitar, mas acho que a informação, né, as pessoas terem conhecimento, isso é a maior parte dessa porção, né? Acho que esse é o ponto, né? As pessoas têm que ajudar muito os usuários, o público em geral tem que ajudar muito para proteger aquilo que é seu, né? É como você não deixa a sua chave de casa pendurada na porta pro lado de fora, né? Você sempre está com você e sempre protegido. Acho que a mesma coisa se aplica para a empresa. Exato. A gente tem que pensar muito em prevenção, né? Acho que talvez uma das palavras fortes que a gente comenta aí, nada é 100%. Da mesma forma que a gente tenta se proteger, a gente tem o outro lado, o lado do criminoso sempre também muito forte, inovando, etc. Então, quando a gente pensa aí, acho que as pessoas mais velhas na Siemens devem saber, né, que nos últimos anos a gente sempre vem trocando a quantidade de caracteres mínimo para uma senha. É justamente por isso, porque cada vez com o tempo passa, as tecnologias do criminoso também vão melhorando para esse caso. Então, como que eu vou quebrar uma senha? Quanto tempo eu vou demorar para quebrar uma senha de 6, de 8? Então, a gente tem que ir acompanhando isso, a gente tem que ir pensando dessa forma. Esse é só um dos casos, né? Mas como o Basso já citou alguns exemplos, a gente fala bastante também de duplo fator de autenticação. Quão importante isso é você atrelar ao seu acesso a ferramentas mais robustas, né? Então, isso é muito importante e a gente tem que usar isso bastante, né? Para tudo, né? Eu gosto de recomendar que poxa, o Two-Factor Authentication, o duplo fator de autenticação, ele veio aí para colaborar muito conosco, né? Então, utilizem tudo o que for possível, seja no seu WhatsApp. Aqui na Siemens a gente alavanca isso bastante, mas até para o uso pessoal, né? A gente tem que pensar em se prevenir. A situação está bem complicada para todo mundo. Ninguém está livre disso, de sofrer alguma tentativa ou qualquer tipo de coisa, tá? Então, a gente tem que se prevenir. Bom, dá para perceber que a gente tem um caminho bastante longo pela frente, né? Só em 2021, os crimes cibernéticos causaram um prejuízo de 6 trilhões de dólares, um valor 4 vezes maior que o PIB do nosso país em 2020. Esse número divulgado pela Axor é muito expressivo e revela um perfil de criminosos bastante qualificados. Como tem acontecido a formação profissional do cybercrime? Parece que eles são experts, PhDs nisso, né? Isso é realmente uma verdade. Mas como eu falei, né?
existe muita informação na internet. Na internet você consegue achar tudo pro bem ou pro mal, né? E é aquela velha história, né? As pessoas aprendem o que tem interesse, né? Aquele outro ponto que eu falei, tem gente que faz isso por gosto, por superação. Isso é um incentivo tremendo. E aí uma pessoa dessa que começou por gosto, por incentivo, depois ela vê um meio de tornar aquilo lucrativo. Então ela teve toda a motivação para se especializar em alguma coisa e depois ela transforma aquilo em uma carreira criminosa. Como eu falei, você acha tudo na internet. Na Deep Web, você consegue comprar pacotes de ataque por alguns dólares. Você paga para alguém que já fez um modelo, desenvolveu, você começa com aquilo, começa a estudar, daqui a pouco você começa a descobrir outras formas de tentativa. E aquela velha história, se você tem tempo, você consegue tentar novas formas, né? Então você vai pesquisando e até chegar ao ponto que você consegue desenvolver. E tudo tem falha, né? Não adianta te falar, olha, alguém desenvolveu um produto. O produto, ele vamos falar assim, ele é forte no momento que é lançado. Mas a partir do tempo que ele está lançado, os criminosos vão tentar várias formas de infiltração até que aquilo se torna conhecido e eles começam a divulgar em toda a internet e as pessoas que usam e têm ideia de fazer isso, eles começam a utilizar isso para atacar novamente. Da mesma forma que eles divulgam, é a mesma forma que a gente busca informação também para corrigir o mais rápido possível para se proteger mais ainda disso. Uma luta constante, vamos falar assim, é eles se aperfeiçoando, descobrindo falha, a gente também procurando as falhas, procurando consertar essas falhas para sempre estar, se não estiver antes deles, o menos distante deles, para que dê tempo da gente consertar antes deles tentarem invadir o nosso ambiente. O Basso falou bastante, né, dessa facilidade, né, do acesso à informação, onde você encontra tudo na internet, né? Então isso acaba facilitando. E outro ponto interessante de comentar é justamente vamos usar o contexto de guerra, né, entre o bem e o mal, de certa forma, né, mas o que a gente vem acompanhando é que cresce o volume de criminosos para esse tipo de business, eu vou chamar, né, que já é considerado, mas pro lado do bem a gente ainda tem muita fragilidade, porque a gente ainda forma muito pouco, isso mundialmente, tá, profissionais de tecnologia, no Brasil é ainda mais escancarado isso, profissionais de cyber, então essa guerra que a gente sempre teve e vai sempre existir, a gente vê que a gente precisa de mais pessoas capacitadas, né, trabalhando lado a lado, e isso no futuro vai ser ainda mais essencial, né, e esse talvez seja um dos grandes pontos aí de atenção para a sociedade, é justamente ter a capacidade de formar essas pessoas para ajudar nesse combate, que vai ser, realmente não vai ter fim, tá? Dá pra ver que o assunto não é brincadeira mesmo. E pelas minhas contas aqui, apenas durante essa nossa conversa, aconteceram em média 60 tentativas de invasão a empresas brasileiras. É muita coisa. E as indústrias ultrapassaram os bancos e já são o alvo predileto dos criminosos. Quais são as abordagens mais comuns no nosso segmento e como a Siemens tem se organizado para enfrentar e se blindar desses ataques? Realmente a situação é complicada, né? Vou citar novamente, seguir um pouco repetitivo, né? O phishing ainda é um dos ataques o ataque mais comum, isso é um fato. Mas o que eu posso abrir aqui para vocês também é que basicamente a gente recebe cerca de 1.000 tentativas de ataque mensalmente na nossa rede, tá? Isso é um dado do nosso global. E quando a gente fala também dos nossos produtos, principalmente no setor da indústria, são um dos mais visados pelos criminosos também. Então também é outro ponto de atenção que a gente precisa sempre ter, mas basicamente, e aí voltando um pouco para a questão de phishing, né, é o que a gente fala, né, o investimento ali na capacitação das pessoas, o investimento em tecnologia ajuda muito, é uma situação bem delicada, mas o que eu gosto de falar é que a gente precisa realmente que as pessoas estejam capacitadas, ter um comportamento seguro, né, que é muito importante, além da gente pensar em investimento também do lado da Siemens, né, a gente tem que ter um investimento, a gente tem que ter investimento em tecnologia frequente, então a gente precisa juntar tudo isso para a gente ganhar robustez e solidez em relação a esse tema. E eu posso dizer também que do nosso lado aqui de cyber e um pouco da parte do Basso que ajuda nas questões de infraestrutura de IT, a gente precisa ter os cuidados com os nossos sistemas, né? Nós temos processos voltados a atualizações, que a gente chama de patching, a gestão de vulnerabilidade. Então, assim, é algo que a gente precisa também fortalecer dentro da empresa. Não é só o comportamento humano, a gente tem a questão de máquinas também que a gente precisa cuidar. A gente sabe que semanalmente a gente recebe uma atualizaçãozinha no computador. Você vê a importância que é isso hoje, né? Às vezes as pessoas acham que isso está muito voltado a apenas uma funcionalidade nova, mas não. Geralmente atualizações de sistemas estão muito associadas a melhorias de segurança. Então, a gente sempre pede para que
a gente tem essa consciência de manter tudo atualizado, aí, novamente, seja profissional, seja no pessoal, tá? Porque, querendo ou não, isso nos torna mais fortes, né? E 100% seguro a gente nunca vai estar, mas a gente pode ter uma margem alta aí, se a gente seguir as melhores práticas que a gente tem. Muito bom, dá para ver que estamos aí preparados para lidar com esse tipo de situação, né? Mas, se um cliente suspeitar da ação de um cybercriminoso envolvendo a Siemens, o que deve ser feito? A gente recomenda que eles entrem em contato com o CAS, né, e o nosso canal de atendimento, né, através do telefone ou e-mail, né, e aí para que a gente consiga tentar ajudar o nosso cliente da melhor maneira possível, tá? Então, tentando analisar o caso, ver o que a gente pode fazer, envolvendo outros times também, né? Então, geralmente a gente tem uma equipe forte aí, uma parceria muito boa entre cyber, compliance, área de security, o legal, em que a gente consegue ajudar o cliente da melhor maneira possível, mas a recomendação é que realmente eles entrem em contato com os nossos canais de suporte, tá? A central de atendimento ao cliente, tá bom? Interessante. E, Caio, quando um funcionário receber um e-mail fraudulento ou for vítima de um cyberataque aqui na empresa, qual é a orientação? A gente sabe que quando você suspeita de um ataque, a gente tem as nossas ferramentas dentro do próprio Outlook, né? Você tem a opção hoje de relatar mensagem, e lá você pode relatar isso para o nosso global, em que sim, ele vai atuar em cima desse e-mail, seja bloqueando, seja uma outra ação específica. Então, no primeiro momento você recebeu uma tentativa, um golpe, reporte isso, tá? A gente sabe que muitas pessoas têm o costume apenas de ignorar ou excluir, etc. Mas é importante a gente reportar isso, né? A gente tem, como eu falei, esse botão que pode fazer isso, tem um e-mail também que também pode receber essas informações, então é legal a gente também reforçar essa questão, né? A gente precisa garantir que a Siemens ajudar nossa tecnologia, na verdade, né? Se a gente reporta, a gente garante isso de alguma forma. Então, essa é uma das recomendações. E assim, se por algum acaso você clicou algo suspeito, sua máquina tem um comportamento estranho, etc., a gente recomenda, no primeiro momento, desconecte da rede, desliga o dispositivo e converse com a gente. As pessoas ainda têm muito medo de reportar as coisas, né? Ah, eu errei, o medo do erro, etc. A sensação de erro. Mas, assim, é muito importante que isso seja feito rapidamente. O tempo nesse momento é muito importante. Então, tenha cuidado, né? E, óbvio, a gente sempre vai recomendar isso, mas se acontecer por algum motivo, faça esses procedimentos, desconecte a rede, desligue e converse com a gente. Procure o cyber e a gente vai contribuir com isso. Obrigada pelas dicas, Caio. Realmente muito interessante. Tenho certeza que todo mundo agora vai ficar aí bem atento. E o nosso bate-papo está muito bom. Eu poderia ficar aqui horas conversando com vocês, mas estamos chegando ao fim. E eu quero mais uma vez agradecer a participação do Caio e do Marcelo. O tema de hoje é muito importante, não só para as empresas, mas para todos nós, né, que caminhamos aí para um mundo cada vez mais hiperconectado. Muito obrigada, pessoal, pela conversa. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado, Marcelo Basso, meu colega, por me acompanhar nessa gravação. Obrigado, Irazi. Obrigado, Caio. Obrigado, equipe, que está ajudando também a gravar esse podcast para toda a empresa. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa edição do Siemens Talks, um podcast para você ficar por dentro dos assuntos da nossa empresa. Eu vou ficar esperando o seu comentário, sugestão lá no nosso grupo Brasil News no Yammer, usando a hashtag Siemens Talks. Eu sou a Graziele Coelho e adorei participar dessa conversa com vocês. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau! Siemens Talks, o nosso podcast.